dupla função, secretário da Faustana. Quero cumprimentar aqui o Jailson, que é também conselheiro do COMUS, do Conselho Municipal da Assistência Social, do Conselho da Saúde. Então é o seguinte, eu estava acompanhando a história foi relatada aqui pelo vereador que antecedeu na tribuna. Para quem é leigo, para quem não tem o mínimo de compreensão histórica da realidade política dos últimos 20, 30 anos do município, até que compra, acredita. Mas, quero dizer aqui dessa tribuna, a gente está militando no movimento sindical, nas conferências de saúde, aí desde 1990. Só não participei da primeira conferência de saúde, participei da segunda e diante, todas. Todas a gente participando como conselheiro, debatendo, fazendo proposta, muitas sendo eleito no Conselho da Saúde, no COMUS, com a participação ativa. Significa que a gente sempre foi enfronhado nessas questões todas, essas questões da saúde. E quando a gente vem aqui nessa tribuna já por diversas vezes dizer que o fechamento da Santa Casa com o senhor Guilherme no município de Foz do Iguaçu foi o maior crime cometido por um gestor público contra a saúde do município, nós não estamos afirmando, jogando palavras ao vento, jogando palavras fora. Nós afirmamos porque sabemos e acompanhamos o que aconteceu com a Santa Casa. O hospital que funcionou aqui em Foz do Iguaçu por quase 7 décadas, 67 anos, atendendo a população da Tríplice Fronteira, que atendeu, não é nem milhares, milhões de usuários ao longo desses 67 anos, atendeu, tinha um pronto-socorro 24 horas, tinha 3 centros cirúrgicos que eram modelo naquela ocasião, naquela oportunidade, no oeste do Paraná e no Paraná. Tinha a única UTI neonatal do oeste do Paraná. O setor de pediatria da Santa Casa Moura do Senhor Guilherme tinha recém sido reformado, era modelo. Inclusive eu citei nessa tribuna aqui que meu filho nasceu na Santa Casa em 2002. As camas que atendiam, que eram usadas no setor de pediatria, foram doadas por entidades da Alemanha. Então era um hospital que tinha um histórico, tinha um atendimento à população. E quando o município interviu na Santa Casa, tornando o gestor, abriu a Santa Casa, e depois lá na frente fez um acordo para pagamento dessa intervenção no valor de 9 milhões de reais, e da qual o ex-prefeito continuou pagando, mas sem a correção, que foi o divisor de águas para o fechamento da Santa Casa, que foi ele o responsável pelo fechamento da Santa Casa. A gente até entende aqui o nervosismo do vereador que antecedeu na tribuna, querendo justificar o injustificável, porque naquela ocasião ele participou ativamente do fechamento da Santa Casa. Ele foi cargo comissionado do ex-prefeito, como diretor, criado um diretor, uma diretoria que não existia, foi criada justamente só para atendê-lo, no objetivo maior de fechar a Santa Casa. Fechar a Santa Casa, para fazer esse trabalho na mídia, na comunicação social com a população. Ele não concorda, ele tem todo o direito de não concordar, mas quem não tem memória curta, quem acompanhou a história daquela época, sabe muito bem do que eu estou falando. Ele era diretor de comunicação da Secretaria da Saúde, com o cargo para fechar a Santa Casa. A gente acompanhou muito bem a trajetória desse que antecedeu a tribuna, nas conferências municipais de saúde, as propostas furadas que eles faziam lá. Levando o CC, os cargos comissionados, para ocupar o papel de conselheiros, entre aspas, defendendo o governo dentro das conferências da saúde. Inclusive lembro de uma até no Jardim de São Paulo,
que ele encheu de tanta proposta, de apartes nas propostas, o senhor deve se lembrar muito bem, que eu levantei uma questão de ordem. No domingo à tarde, eu falei, se for votado todos esses apartes feitos pelos cargos comissionados da prefeitura, inclusive ele como diretor, então eu vou propor duas coisas aqui, que essa conferência seja prorrogada até terça-feira, que será domingo à tarde, 4, 5 horas da tarde, e que a diretoria do Comus providencie a alimentação para todos e todas que estão aqui, inclusive colchões, porque se for seguir essas estratégias dos cargos comissionados, nós só vamos terminar isso aqui terça-feira, não vai ser no domingo. Daí foi feita uma proposta para retirar todos os apartes, os destaques, e a conferência terminou naquele domingo. Então só estou citando algumas colocações. A belíssima administração desse ex-gestor que ele defendeu aqui, teve o disparate de pegar o investimento que o município fazia na Santa Casa, em torno de 500 mil reais, dinheiro da época, que teve até aquela proposta do governo estadual, do governador estadual, que ofereceu acho que 4 milhões e meio, 5 milhões, para fazer um resgate da questão da Santa Casa, na questão da reforma da Santa Casa. O governo do estado, isso foi público isso na época. E o ex-gestor, o ex-prefeito falou o seguinte, se o estado quer ajudar o município, repasse esse dinheiro para o município, não para a Santa Casa, que nós vamos investir no hospital municipal. O estado, sabiamente, que não é bobo nem nada, então toma os valores. E foi construído o hospital. Deixou de gastar 500 mil reais mês e passou hoje a gastar, quando ele entregou a chave do governo para o outro, em torno de 6 a 7 milhões de reais. Foi um baita do negócio. O negócio da China. E pior ainda, o bom gestor que está sendo feita a defesa aqui, não tomou o cuidado de ver em cima de qual área que ia construir o hospital municipal. Construiu parte do hospital municipal em cima de uma área do INSS que até agora o município está sendo chamado aí para comprar essa área do INSS em torno de 14, 15 milhões. Então a gente tem acompanhado isso aí. Esse bom gestor que foi citado aqui também, a gente acompanhou uma outra denúncia que eu fiz na legislatura passada, lá atrás, lá que foi até na Assembleia Legislativa do Estado, da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado, que foi os remédios que foram abandonados, esquecidos, que foram comprados, sabe lá como, né, não sabia o que fazer com aquele excesso de remédio e deixaram lá no armazém da Cobal abandonado. Esse vereador que está usando essa tribuna foi lá, fotografou, registrou e denunciou isso, denunciou na imprensa e na Assembleia Legislativa. E fui mais além ainda, encontrei até um trator abandonado pelo ex-prefeito, pelo ex-gestor, da qual o cidadão estava fazendo a defesa anteriormente. Sem contar pilhas de pano que tinham recebido a Receita Federal, estava apodrecendo lá. E sem lembrar, e sem contar ainda, estou sendo lembrado pelo vereador, a lavanderia. Por que essa lavanderia é importante a gente destacar? Por que essa lavanderia estava abandonada no antigo armazém da Cobal? Sabe por quê? Porque o ex-gestor, esse belíssimo gestor que governou o município por 8 anos aqui, tinha um esquema, um acerto com a terceirizada para lavar os panos lá do hospital, os pacientes, os panos, e era tudo terceirizado. Por isso que no hospital não tinha uma lavanderia própria, e essa lavanderia estava apodrecendo também no antigo armazém da Cobal. Então, quando a gente ouve essas histórias aqui, a gente, quem não conhece, até compra, até pensa que é verdade. Né? Então, a gente quer fazer esse resgate aqui e lamentar ainda que essa ação irresponsável, essa ação desnecessária do fechamento da Santa Casa, deixou cerca de 600 pais de famílias, mães de família, abandonados, que até hoje não receberam os seus direitos, até hoje não receberam os seus acertos. Muitos até morreram, muitos estão depressivos, muitos até hoje não pegou o rumo da sua vida ainda, por esse belíssimo gestor que nós tivemos e pelo corresponsável, esse outro vereador que defendeu a tribuna aqui anteriormente. Então a gente quer fazer esse resgate. Por que eu estou fazendo essa colocação dessa questão da Santa Casa? Uma, pela sangria do dinheiro público, 7 milhões por mês gasto naquele hospital municipal,
Nós vamos gastar em torno de 84 milhões, 90 milhões ano. Isso não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Tem que ser falado isso daí, porque o fechamento da Santa Casa, eles não querem assumir politicamente a irresponsabilidade que foi o fechamento da Santa Casa. Mas eles têm que levar esse carimbo na testa de ser os algozes, os carrascos do fechamento da Santa Casa para a população. E se ele vem falar essa versão, nós temos que continuar falando a versão do crime que foi cometido contra a saúde de Foz do Iguaçu, que foi o fechamento da Santa Casa. A gente quer fazer esse resgate. Sabemos que a saúde de Foz do Iguaçu, hoje, como sempre, não foi uma Brastemp, não está uma Brastemp. Nunca foi. A gente sabe disso. Só que, lá atrás também, na qual ele fez a defesa, não é uma Brastemp. A gente acompanhou através das conferências da saúde, a palhaçada que existia, as filas de espera, a falta de médico para atender as especialidades, para atender as cirurgias. Eu mesmo aqui trouxe uma denúncia de uma senhora lá do São Roque. A mulher estava há mais de 2 anos tentando marcar uma cirurgia. A partir do momento que eu trouxe as imagens dela, aqui o senhor deve se recordar muito bem disso, senhor vereador. A partir do momento que eu trouxe as fotos dela aqui, numa atitude de desespero, perdi a autorização dela, trouxe aqui, na semana seguinte, no mês seguinte, foi resolvida a situação da mulher. Então a gente está fazendo esse resgate para ser justo com a história de Foz do Iguaçu, para ser justo com a questão da saúde de Foz do Iguaçu e, acima de tudo, para mostrar que nós não temos memória curta, nós não aceitamos essa história contada por alguns que não querem aceitar a realidade dos fatos, e temos que esclarecer a população. Por isso, senhor presidente, nós estamos aqui, mais uma vez, denunciando o crime que foi colocado contra a saúde de Foz do Iguaçu, que foi o fechamento da Santa Casa. E só tem uma forma de melhorar isso daí. É essa Câmara assumir a população, assumir o debate, fazer um bom debate com a população e dizer o seguinte também: se a saúde estivesse boa, não precisaria de mudança. Não precisaria mudar para quê? Se a saúde está boa. Só que hoje a saúde não está boa, assim como na gestão passada não estava boa, assim como há 10 anos atrás não estava boa. Então nós, como vereadores, como eleitos pelo povo, nós vamos se acovardar num momento de mudança, de mudar, achar um outro caminho, um outro norte. Por quê? Porque nós somos eleitos pelo povo para apresentar soluções. Ou pelo menos falar que não tem solução. E a solução que está sendo apresentada nesse momento aqui, a única que a gente está encontrando aqui, é essa situação da PPP. Muitos não concordam, tem uma questão ideológica por trás, que envolve essa questão da PPP, mas essa questão ideológica eu já ultrapassei há muito tempo. Entre a ideologia e o bem-estar da população, eu fico 1000 vezes com o bem-estar da população. Eu não vou se apegar a uma ideologia furada, num processo furado, e ter medo de fazer a mudança. Quem vai julgar é a história, quem vai julgar a população. Mas eu acho que tem que ter a oportunidade de mudar essa realidade que está aí. Porque já se comprovou que a população está contra, já se comprovou que tem muita coisa errada. Então vamos dar essa oportunidade de mudança. E a oportunidade de mudança é essa que está sendo colocada aqui, que essa Câmara já vem debatendo há muito tempo, né? De mudar o trajeto. E Vossa Senhoria também, que está exercendo a presidência nesse momento, o mandato passado fez as mesmas coisas, que era a questão da OS, a história do Randas, que até hoje o Randa não explicou, fez toda essa papagaiada aí que a gente tem acompanhado, e até agora não se esclareceu. E agora vem com toda a moral aqui querer questionar a PPP. Então não vamos misturar alhos com bugalhos. Eu acho que nós temos que ter a coerência e ter a coragem de se posicionar sem ter medo de fazer um debate com a população e sem se apegar a essas correntes ideológicas que, para mim, em muitas situações já se ultrapassaram. Eu agradeço mais uma vez a Deus por estar usando essa tribuna e estar tendo a oportunidade de fazer esse pequeno resgate histórico. Muito obrigado, senhor presidente.